Um desses livros quase me fez abandonar a leitura. Outro me deixou indignada do começo ao fim. E teve um que mexeu tanto comigo que quando eu terminei, eu simplesmente fechei o livro e fiquei alguns minutos pensando. Hoje eu vou ranquear todos os livros que li nos últimos 6 meses, do que menos me marcou até o livro que ganhou um lugar muito especial em meu coração. E eu tenho quase certeza que algumas posições vão surpreender vocês. Oi, eu sou a Regina. Seja muito bem-vindo ao Leitura que Cabe. E aqui a gente acredita em uma coisa: leitura real para a vida real. E isso significa que eu não leio porque tenho horas livres sobrando. Na verdade, eu trabalho o dia inteiro, sou mãe, tenho uma casa para cuidar. E mesmo assim, a leitura encontrou um espaço na minha rotina. Se alguém tivesse me falado 1 ano atrás que eu faria um vídeo mostrando todos os livros que li em apenas 6 meses, eu provavelmente não acreditaria. Porque eu sempre dizia que queria ler mais, só que a vida acontecia. O trabalho, a casa, o cansaço. E quando eu via, mais um dia tinha se passado sem nem abrir um livro. Até que uma coisa mudou. Hoje eu olho para essa pilha e fico surpresa comigo mesma. Não é nem pela quantidade, é porque pela primeira vez eu sinto que a leitura deixou de ser uma meta. Ela virou um hábito de verdade. Hoje, quando eu fico alguns dias sem ler, eu sinto falta. E isso para mim ainda é muito estranho de dizer, mas é a mais pura verdade. E sabe o que mais me ajudou nessa mudança? As leituras conjuntas. No começo, eu entrei em um grupo porque pensei, se eu tiver um prazo, talvez eu consiga manter a constância. E deu certo, muito certo. Algum tempo depois, eu fui convidada para participar de um outro grupo. E hoje eu participo de 2. E isso mudou completamente a minha forma de ler. Porque além de conhecer pessoas incríveis, esses grupos me fizeram sair da minha zona de conforto. Eu comecei a ler autores que talvez nunca escolhesse sozinha, gêneros que provavelmente eu deixaria passar. E algumas dessas leituras acabaram entrando para as minhas favoritas. Gente, se vocês escutarem, meu filho e meu marido estão ali na sala. A criança não dormiu. Então me perdoe, mas vocês vão escutar a voz deles, tá? Mas eu preciso desse vídeo para vocês. Agora, se você talvez esteja assistindo esse vídeo e pensando, mas eu não tenho tempo para ler. Eu também pensava assim. E sabe qual foi a maior descoberta que eu fiz? Eu não precisava de uma hora livre. Às vezes bastava 10 minutos, 5 páginas, um capítulo antes de dormir. E quando eu percebi, a leitura já fazia parte da minha rotina. Foi justamente por isso que resolvi fazer esse vídeo. Porque esses livros, eles representam muito mais do que histórias.
Eles representam uma mudança que aconteceu na minha vida. Então, eu decidi transformar todas essas leituras em um ranking. Mas tem uma regra: não existe livro ruim nessa lista. Todos me ensinaram alguma coisa. Todos me fizeram sentir alguma coisa. A única diferença é o quanto cada um permaneceu comigo depois que eu terminei a leitura. E eu já adianto uma coisa: o livro que ficou em primeiro lugar não foi o que eu imaginava quando eu comecei esse semestre. Então, vamos começar? Então, vamos ao 10º lugar. E o 10º lugar é um livro que eu nem consigo mostrar para vocês no momento, porque foi um livro que eu peguei emprestado. Então, já devolvi. Vou deixar aqui do ladinho. Que é o livro Os Ignorantes. Ele foi uma leitura muito diferente de tudo que eu costumo ler. Eu achei muito interessante conhecer os bastidores da criação de uma HQ, desde a narrativa até os desenhos, e ao mesmo tempo aprender sobre vinhos. É isso mesmo, as diferenças entre os tipos de vinho e todo o processo de produção. Foi uma leitura que me ensinou bastante, mas não ficou muito tempo comigo emocionalmente, assim como as próximas leituras. E o próximo livro me fez passar muita raiva, muita, do começo ao fim. E em 9º lugar, então, ficou Crônica de uma Morte Anunciada. Gente, eu passei o livro inteiro indignada, porque todo mundo sabe o que vai acontecer. Todo mundo tem informação, porém ninguém faz nada. Aí eu lia pensando: pelo amor de Deus, alguém avisa esse homem. E acho que é justamente isso que torna esse livro tão marcante. Ele mostra como uma tragédia pode acontecer não por falta de informação, mas por falta de ação. Gostei muito da escrita do Garcia Marques, mas outros livros dessa lista mexeram comigo. Agora vem um livro que quase entrou para minha lista dos abandonados. O livro Pintor de Memórias. No começo eu não conseguia me envolver na história. Sabe quando você lê e pensa: será que esse livro é para mim? Eu tive exatamente essa sensação. Mas lá pela altura do capítulo 24, se eu não me engano, foi onde tudo mudou. A história ganhou ritmo, as peças começaram a se encaixar e eu finalmente fiquei curiosa para descobrir o final. E a parte do Egito foi, sem dúvida, a que mais me prendeu. Sério, eu leria um livro inteiro só sobre aquilo. O único ponto que me deixou frustrada foi o desfecho dessa história. Eu esperava um final mais impactante. Mesmo assim, foi uma leitura que valeu a pena. E o 7º lugar foi uma experiência completamente diferente. Oração para Desaparecer. É um livro silencioso, profundo e cheio de reflexões. No começo, eu confesso que eu fiquei bastante confusa. A narrativa não explica tudo de forma simples e direta. E isso faz a gente ficar com várias possibilidades sobre quem é a Joana e o que realmente aconteceu com ela. Mas quando eu parei de procurar respostas rápidas, o livro
começou a fazer sentido. Ela fala muito sobre identidade, memória e sobre como às vezes a gente apaga partes da nossa própria história como uma forma de proteção. Ele não é um livro de grandes acontecimentos, é um livro de sentimentos. Ele ficou em 7º lugar porque exige bastante do leitor, mas é uma leitura que permanece na cabeça depois que a gente termina. E agora o ranking muda de nível, porque daqui para frente todos os livros me marcaram profundamente. E o próximo me fez pensar em uma pergunta que eu nunca tinha parado para fazer. Será que uma única escolha pode mudar completamente uma vida? Vamos falar sobre ele. Em 6º lugar ficou Os Nomes. A história parte de uma ideia muito simples, mas extremamente inteligente. Uma mãe precisa escolher o nome do filho, algo muito comum, né? E a partir dessa escolha, a autora mostra 3 versões completamente diferentes da vida daquela família. É aquele tipo de livro que faz a gente pensar. E se, no começo, eu achei que o livro fosse falar apenas sobre a escolha de um nome, mas ele vai muito além disso. Na verdade, ele fala sobre consequências, sobre como pequenas decisões podem mudar completamente o rumo de uma vida. E isso me prendeu muito. Mas para mim, a personagem que realmente carrega esse livro é a Cora, independente da versão da história. Ela continua vivendo um relacionamento abusivo. E isso foi muito difícil de ler. É um livro que tem muitos gatilhos, porque não parece algo distante, parece a realidade de muitas mulheres. Enquanto eu lia, eu ficava pensando em quantas mulheres vivem esperando que o parceiro volte a ser a pessoa por quem elas se apaixonaram. Foi impossível não refletir sobre isso. Também gostei muito de acompanhar a vida do Bear, do Julie e do Gordon, que mudavam a cada versão. Teve momentos que eu torcia muito por um personagem. Depois mudava completamente de ideia. E isso deixou a leitura muito envolvente. Se eu tivesse que apontar um ponto que me deixou um pouquinho frustrada, foi o final. Depois de tudo que a autora construiu, eu esperava um encerramento mais impactante. Mas mesmo assim, foi uma leitura que me prendeu, do começo ao fim. Depois de uma história que me fez refletir tanto sobre como uma única escolha pode mudar completamente uma vida, chegou a hora de falar de uma protagonista que me conquistou desde as primeiras páginas. Uma mulher forte, curiosa, corajosa e que, mesmo vivendo em uma época cheia de limitações, decidiu escrever a própria história. E em 5º lugar, Meu Nome é Emília Del Valle, da Isabel Allende. Esse livro conta a história da Emília, uma jovem apaixonada por escrever, que desafia os padrões da época para construir o próprio caminho. E é impossível não admirar a coragem dela. Logo nas primeiras páginas eu já estava completamente envolvida. Acontecem muitas coisas em pouco tempo.
E a escrita de Isabel Allende é tão fluida que parece que a gente está ouvindo alguém contar a história. A criação da Emília foi uma das coisas que mais gostei, mesmo em uma época cheia de limitações para as mulheres. Ela foi incentivada a estudar, e isso fez toda a diferença na vida dela. E eu gostei muito de acompanhar a coragem dela. Viajar sozinha, entrar em ambientes dominados por homens, ir a uma guerra como jornalista. Ela toma decisões que eu, sinceramente, não sei se teria coragem de tomar. Teve uma parte ali, no meio da história, em que eu senti a leitura ficar um pouco mais lenta. Foi justamente quando demorei mais para avançar. Mas depois, na reta final, compensou completamente. Voltou a me prender e trouxe acontecimentos que eu realmente não esperava. Uma coisa que eu admiro muito na Isabel Allende é a forma como ela escreve as cenas difíceis. Ela mostra os horrores da guerra, mas sabe exatamente até onde ir. Esse livro ele ficou em 5º lugar porque me envolveu, me emocionou, me fez admirar uma protagonista extremamente corajosa. E ainda me lembrou porque Isabel Allende continua sendo uma das minhas autoras favoritas. E agora a gente entra nos 4 livros que realmente me fizeram pensar. Nossa, que leitura incrível! Agora chegamos aos 4 livros que mais me marcaram nesse semestre. E é daqui para frente que ficou muito difícil escolher a ordem. E se o livro anterior me emocionou, o próximo me deixou completamente obcecada. Eu passava o dia criando teorias. E quase sempre eu estava errada. Em 4º lugar ficou Ecos da Floresta. E esse livro me lembrou porque eu gosto tanto de suspense. A história mistura 2 desaparecimentos, segredos da família, investigação e personagens que parecem esconder alguma coisa. Ou seja, tudo que eu gosto em um suspense. No começo eu fiquei um pouco perdida. Tem bastante personagem e precisei de alguns capítulos para me localizar. Mas depois foi impossível parar. Eu tinha teoria para tudo, tudo mesmo. Achei que a Bárbara tinha ligação com Bia, com B, com Bia, com Bia. Depois desconfiei da família. E depois comecei a desconfiar de outras pessoas. E a cada capítulo destruía a teoria que eu tinha criado no capítulo anterior. Eu me senti uma detetive muito ruim, mas uma detetive. Também gostei muito da Judita. Ela não desistia, mesmo quando parecia que ninguém queria ajudar. E eu sofri muito com a Louise. Queria entender quem tinha pagado a fiança dela e queria descobrir o que realmente estava acontecendo naquela família. E quando eu cheguei ao final, eu percebi que tinha passado boa parte do livro olhando para o lugar errado.
E isso para mim é sinal de um suspense que funcionou. E esse foi o livro que mais me fez criar teorias nesse semestre. Foi o livro que me fez dizer: só mais um capítulo. E quando eu terminava um capítulo, lia mais um. E depois mais um. E depois ainda mais um. E agora chegamos ao pódio. Se você chegou até aqui, primeiro, muito obrigada, porque agora a gente chegou nos livros que mais me marcaram nesses últimos 6 meses. E escolher essa ordem foi muito mais difícil do que eu imaginava. Um deles me impressionou pela força dos personagens. O outro me emocionou. E o primeiro lugar foi o livro que mudou completamente a forma que eu enxergava uma determinada questão. E eu nunca imaginava que ele terminaria nessa posição. Então, em segundo lugar ficou o livro Exílio. A história acompanha mulheres condenadas que são enviadas para a Austrália. Mas ela também mostra a realidade de povos aborígenes. É uma história sobre sobrevivência, injustiça, força e recomeços. Eu simplesmente não conseguia largar esse livro. Cada capítulo terminava e eu pensava: só mais um. E quando eu percebia, já tinha lido muito mais do que eu planejava. Mas o momento que mais me marcou nem aconteceu durante a leitura. Aconteceu quando eu terminei o livro. Eu fui ler os agradecimentos da autora. E aí descobri que ela passou anos pesquisando essa história. E muitas das violências vividas pelas mulheres condenadas e pelos povos aborígenes realmente aconteceram. Naquele momento, eu fechei o livro e pensei: meu Deus, isso aconteceu de verdade? E acho que foi isso que tornou essa leitura tão inesquecível. Ela não só me emocionou, ela também me fez aprender. E eu adoro quando um livro consegue fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Exílio foi uma das maiores surpresas desse meu semestre. Entrou sem fazer barulho e saiu ocupando um lugar muito especial entre as minhas leituras. E agora vem um livro que me acompanhou nas últimas semanas. E eu nunca imaginei que um dos livros que mais me emocionaria nesse semestre seria um livro que eu li pelo celular. Sim, enquanto todo mundo fala sobre edições lindas, eu estava lendo esse aqui pela tela do celular. Eu não vou conseguir mostrar porque eu não sei se você sabe, mas eu gravo meus vídeos através do celular, então eu vou deixar a capa aqui do ladinho. E sabe de uma coisa? Não fez diferença nenhuma, porque a história foi muito maior do que a tela. Em segundo lugar ficou minha melhor parte, e esse livro ganhou meu coração desde as primeiras páginas. A história acompanha 2 protagonistas com deficiência, mas o que eu mais gostei foi que a autora nunca resume os personagens à deficiência. Eles têm sonhos, medos, inseguranças, qualidades, defeitos. São pessoas completas. E talvez esse livro tenha mexido tanto comigo porque eu trabalho com inclusão. Todos os dias eu convivo com crianças que
que só querem aquilo que qualquer pessoa quer: ser respeitada, ser compreendida, ser vista além de uma limitação. E esse livro me fez pensar muito. Eu sorri, eu me emocionei, torci pelos personagens. Em vários momentos eu só queria entrar dentro da história e abraçar aquelas pessoas. Outra coisa que eu adorei foi a forma como o relacionamento se desenvolve. Não é uma história onde um salva o outro. Os dois crescem juntos. Os dois se ajudam. E os dois enxergam qualidades que muitas vezes nem eles mesmos conseguem enxergar. Durante muito tempo fiquei na dúvida se esse seria o primeiro lugar. Foi uma leitura linda, leve, divertida, emocionante e que me deixou com aquele sentimento gostoso quando eu terminei. Sabe quando você fecha o livro e pensa, que bom que eu li isso? Foi exatamente assim. Mas lembrando que esse livro já é para adultos, tá? Tem algumas cenas hots no meio, mas são bem divertidas. E chegou a hora. O livro que ficou em primeiro lugar. O livro que mais me emocionou. O livro que me fez refletir. E sinceramente, acho que vai ser muito difícil outro conseguir tirar esse lugar. Se eu tivesse que indicar apenas um livro de todos que eu li nesses últimos 6 meses, seria esse. Flores para Algernon. Eu já desconfiava que ele seria um favorito, mas eu não imaginava o quanto ele iria mexer comigo. Bom, se Minha Melhor Parte já me emocionou pela forma como fala de inclusão, Flores para Algernon foi além. Ele mexeu comigo como pessoa. Se você ainda não conhece a história, ela acompanha o Charlie Gordon, um homem com deficiência intelectual que participa de um experimento para aumentar a sua inteligência. Mas para mim, esse nunca foi um livro sobre inteligência. É um livro sobre ser humano. Eu acho que esse livro ganhou meu coração porque ele me fez sentir. E não foi só durante a leitura. Depois que eu terminei, eu continuei pensando nele por dias. Como eu já disse, eu trabalho com inclusão e talvez por isso algumas cenas tenham me tocado ainda mais. Enquanto eu lia, eu lembrava de muitas situações que já vivi. Isso tornou essa experiência muito especial. O Charlie, ele só queria uma coisa: ser aceito, ser visto, ser tratado como qualquer outra pessoa. E no fundo, não é isso que todo mundo procura? Esse livro me fez pensar em quantas vezes a gente tenta mudar quem é para caber na expectativa dos outros, para ser aceito, para ser suficiente. E essa foi uma reflexão que ficou comigo. Quando eu terminei, eu fechei o livro e fiquei alguns minutos olhando para ele, sem conseguir começar outra leitura, porque eu precisava digerir tudo o que tinha acabado de viver. Poucos livros conseguem fazer isso comigo. E quando conseguem, eu sei que eu vou lembrar deles por muito tempo. Com certeza ele é 5 estrelas, favoritado e até agora a melhor leitura do meu ano.
E como o leitor nunca para, a próxima aventura já começou. Agora eu vou ler O Perigo de Estar Lúcida, da Rosa Monteiro. Eu já comprei ele, mas não chegou ainda, então está a capa aqui. Eu estou muito curiosa, porque ele fala sobre criatividade, escrita e o universo dos escritores. E acho que vai render uma conversa muito boa aqui no canal. E logo depois vem um livro que vocês já me indicaram várias vezes. Era para ter chegado hoje, não chegou. Finalmente chegou a minha vez de ler Os 7 Maridos de Evelyn Hugo. A capa tá aqui. Sim, eu sei que eu tô atrasada, mas agora chegou a hora de descobrir se ele realmente merece toda essa fama. Quando eu olho para todos esses livros, eu não vejo só histórias, eu vejo uma mudança, porque durante muito tempo eu dizia que eu queria criar o hábito da leitura, mas sempre tinha uma desculpa: falta de tempo, cansaço, rotina. Hoje eu continuo trabalhando, continuo sendo mãe, continuo cuidando da casa. A minha rotina continua corrida. A diferença é que a leitura encontrou espaço dentro dela. Nem sempre eu leio 1 hora. Às vezes são 10 minutos, 5 páginas, um capítulo antes de dormir. Está tudo bem. Também percebi que participar de leituras conjuntas fez toda a diferença. Primeiro entrei em um grupo, depois fui convidada para participar em um segundo, e isso me ajudou a manter a constância, mas principalmente me fez sair da minha zona de conforto. Eu conheci autores que talvez eu nunca tivesse escolhido sozinha, e alguns deles estão justamente nesse ranking. Se alguém tivesse me contado isso há 1 ano, eu provavelmente não acreditaria. Nunca tinha lido tantos livros em apenas 6 meses. E mais do que isso, eu nunca imaginei que a leitura realmente se tornaria um hábito na minha vida. Então, se hoje você acha que não consegue criar o hábito, eu quero que esse vídeo seja uma prova de que é possível. Não porque você precisa ler 50 livros por ano, mas porque alguns minutos por dia podem mudar muita coisa. E é exatamente por isso que esse canal existe, para mostrar que a leitura pode fazer parte da rotina, sem pressão, sem metas impossíveis, do jeito que a vida real permite. Porque aqui a gente acredita em uma coisa: leitura real para vida real. E agora eu quero muito saber de você. Qual foi o melhor livro que você leu este ano? E teve algum livro famoso que não funcionou para você? Me conta aqui nos comentários, porque eu adoro descobrir novas leituras com vocês. Se esse vídeo te fez companhia, te deu alguma ideia de leitura, ou te mostrou que ler pode caber na sua rotina, já deixa um eu gostei e se inscreve no canal. A gente ainda tem muitas histórias para viver aqui. Um beijo, tchau! Até o próximo vídeo!